Gênesis capítulo 37, vamos ler esse capítulo. Amém, irmãos? Podeis assentar. Fizemos essa longa leitura de José, porque queremos falar de como Deus, Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Nós pregamos a semana passada falando que Abraão foi chamado para abençoar, para ser abençoado e para abençoar todas as famílias. E através aqui da vida de José, que é um bisneto de Abraão, nós vemos como o Senhor, Ele cumpre a promessa de abençoar todas as famílias da terra através do descendente de Abraão. A história de José, irmãos, ela tem uma relação com Gênesis, porque nós vemos que a história de José, ela vai falar sobre a fome, ela vai falar sobre o exílio, ela vai falar sobre a maldição. E vemos, como Deus ele muda essa situação. Nós vemos que José, a sua história diz respeito à salvação, à reconciliação, a uma nova vida, diz respeito a perdão. Então, nós vamos narrar a história de José e entender aqui os seus pontos e o que esses pontos nos diz a respeito da promessa de Deus para todas as famílias, para todas as nações. A história de José, ela se confunde muito com a história dos patriarcas. Se nós observarmos, a história de José, que começa aqui no capítulo 30, irmãos, porque José, assim como a história dos patriarcas, sua mãe também era estéril. Sua mãe Raquel não podia dar à luz. E nós vemos também como suas avós, não só sua mãe, mas suas avós também, como Rebeca e Sara, que não podia gerar filhos porque também era estéril. E a gente observa que José, ele nasce também de uma provisão de Deus, de um milagre de Deus, como seu avô Isaac, e como seu pai também tinha nascido de um milagre, porque Rebeca também não podia dar à luz e orou ao Senhor, e Deus ali fez com que ela gerasse filhos. Então vemos que a história de José, ela se confunde com a história dos patriarcas. Uma coisa interessante é que também, irmãos, José, ele era um filho amado, porque foi um filho da velhice de Jacó, como também Ismael, ou melhor, como Isaac foi um filho também amado por Abraão, porque era um filho também da sua velhice. E como nós acabamos de ler, diz que Jacó amava mais a José que seus irmãos, porque ele era filho da sua velhice. Então ele amava muito a José, e vamos percebendo aqui também, queridos irmãos, que ele foi escolhido por Deus, e seus irmãos não gostam muito disso,
porque ele também foi escolhido por Deus. Então, a história de José, ela se confunde com a história dos patriarcas. Há muita relação, há muito detalhe semelhante da história de José com a história dos patriarcas. E vemos também como ele nasceu de uma provisão de Deus, como ele era amado pelo seu pai, como Deus o escolheu. O sonho que Deus lhe dá é justamente já uma revelação de Deus, já é uma escolha que Deus faz de José para que ele viesse a governar sobre o mundo, irmãos, naquela época. Então é bem interessante nós observarmos isso. Mas uma coisa interessante é que os irmãos de José o odiavam. O irmão de José o odiava, e a razão era porque, primeiro, seu pai amava ele mais do que os seus irmãos. Nós observamos uma coisa importante, quando Jacó ele deixou seu sogro Labão, e ele voltou para a terra do seu pai. É interessante que quando ele está indo para ter um encontro com seu irmão, e ele sabe que quando ele tinha saído de casa, seu irmão lhe fez um juramento que ele mataria. Ele sabia que seu irmão também lhe odiava, né? Então José, o que ele fez, Jacó, o que ele fez? Ele mandou uma comitiva na frente para receber o seu irmão. Quando ele avistou seu irmão, ele fez uma coisa que com certeza ficou na mente dos seus irmãos. O que é que Jacó faz? Jacó, ele pega justamente José e Raquel, e ele protege eles, colocando ele bem lá atrás e colocando seus irmãos e as mães de seus irmãos na frente, porque se seu irmão atacasse, mataria logo os seus primeiros filhos com as suas esposas. E também Jacó, ele faz uma vestimenta especial para Jacó, para José, uma vestimenta, irmãos, diferenciada. E não só isso, ele coloca José para supervisionar os seus irmãos que estava trabalhando, e José trazia notícias ruins de seu irmão para o seu pai. Olha a situação de José. Então, seus irmãos lhe odiavam muito por isso, irmãos. Vamos ler aqui o capítulo de número 37, verso de número 33, ou capítulo 33, e do verso 1 ao 3, que diz aqui: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Veja o que Jacó fez. Ele protegeu Raquel e Jacó e colocou Lia com seus outros filhos na frente. Vemos também, queridos irmãos, aqui no capítulo 37, versículo 3 e 4, onde acabamos de ler, que diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Eles não tinham paz. Então imagina como era o relacionamento de José com seu irmão. Era aquele relacionamento, irmãos, ríspido. Era aquele relacionamento de inimigo, que não havia paz entre eles. Então, e ainda assim José
não cooperava, ainda ia levar a conversa de seus irmãos, mal feito de seus irmãos, para o seu pai. Seu pai ainda coloca José para supervisionar seus irmãos. Então o ódio é maior ainda. E assim nós vemos que Deus dá um sonho, uma revelação para José do que ele seria, que Deus estaria escolhendo ele. Ele vai e conta para os seus irmãos, ele conta para os seus pais, e aí os seus irmãos o odeiam mais ainda. É interessante a história de José, nós compreendemos, irmãos, como um antitipo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes ouvimos a história de José, pregações, ensinamentos sobre ele, queridos irmãos, que fala muito a respeito do sonho dos homens. Eles gostam de falar: olha, você tem que sonhar, você tem que ter sonho tal, porque Deus vai realizar os seus sonhos, e não tem nada a ver com nossos sonhos. A história de José, o sonho de José tem a ver com a revelação de Deus e a promessa que ele tinha feito para Abraão. Não tem nada a ver. E aí eles ainda usam o Salmo 37, verso de número 4, né? Confia no Senhor, entrega seus caminhos a Ele, e Ele fará o desejo do seu coração, que não tem nada a ver com nossos sonhos, que não tem nada a ver com nossos caprichos. Porque precisamos ler o Salmo 37, compreender que o salmista Davi, ele simplesmente está orando a Deus e pedindo que Deus faça justiça aos seus inimigos, e o Senhor está dizendo para o salmista, para que ele ande corretamente na presença de Deus, porque o juízo virá. E ele disse: Deus concederá o desejo do seu coração. O desejo do coração do salmista era que Deus viesse punir todos os ímpios. Esse era o desejo do coração do salmista Davi, e Deus está dizendo para ele: olha, faz o bem na terra, faz o bem na terra, confia seus caminhos ao Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. E às vezes a gente tem muitos desejos no coração, irmãos, e a gente acha que esse desejo que nós temos no coração é que Deus vai realizar. Então tiramos muito a palavra de Deus do seu contexto, interpretamos de maneira errada, pregamos, ensinamos, e muitas vezes exigimos de Deus que Ele faça aquilo que nós muitas vezes entendemos de maneira errada. Então a história de José não tem a ver com meus sonhos, não tem a ver com seus sonhos, não tem a ver com meus caprichos, não tem a ver com seus caprichos. Ela tem a ver com a promessa que Deus fez a Abraão. Então Deus concede uma revelação por meio de sonhos a José, que ele seria o governante, a qual abençoaria todas as famílias da terra. E ainda vindo aqui, nós observamos, queridos irmãos, que os irmãos de José, motivados por esse ódio, por essa inveja, eles tentam matá-lo. Eles querem matar justamente o seu irmão. Ele quer destruir a vida dos seus irmãos. E aí a gente vê as pessoas falando: não, eles querem destruir os sonhos, os seus sonhos, tal, aquele tipo de coisa, tipo colocando um irmão contra o outro. Mas a questão aqui era outra. José, como seus irmãos, cresceram ouvindo a história de pai Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles cresceram ouvindo a história. Eles conheciam muito bem a promessa de Deus. Então eles ficam enciumados, porque Deus escolheu justamente José para que pudesse cumprir a promessa, para ser um dos herdeiros da promessa de Abraão, pelo qual Deus usaria a vida de José para abençoar todas as famílias da terra. Então eles têm ódio de José, estão com inveja e eles querem matá-los, porque eles têm ódio na sua vida, eles têm ódio no seu coração. Essa é a questão. Porque ele era o amado do Pai, ele era o querido do Pai, ele era o escolhido do Pai, e eu espero que você já esteja me entendendo. Espero que você já esteja captando a mensagem do Senhor, a revelação do Senhor.
que ele era o amado do Pai, o escolhido do Pai, o preferido do Pai. Foi ele que foi escolhido para que Deus trouxesse justamente sua bênção sobre toda a terra. Então eles vão vender José, seu irmão, porque Rúben não quer que eles matem José. Rúben não quer. Rúben era o primogênito de Jacó. Então Judá, o quarto filho de Jacó, tem uma ideia: vamos vendê-los para os ismaelitas, para que a gente não ganhe alguma coisa com isso, para que a gente não derrame o sangue dele. Então eles concordaram, venderam José, e José vai para o Egito. José, ele vai para o Egito, e observamos, queridos irmãos, que ele é vendido justamente para Potifar, um dos servos, um dos eunucos de Faraó. E ali ele vai trabalhar como servo na casa de Potifar. E observamos que a luta de José já começa por aí. Primeiro, os irmãos dele tinham colocado ele no poço. Ele foi para o poço porque seus irmãos colocaram. Depois ele vai para uma cova porque ele é acusado. Então a vida dele começa aqui, o sofrimento de José. E nós observamos que José, ele vai ser tentado pela mulher de Potifar. Ele está trabalhando, Potifar coloca ele para governar a sua casa, para administrar a sua casa. E a Bíblia diz que Deus abençoava tudo que José fazia. Todo o trabalho das suas mãos era abençoado. Potifar estava sendo próspero, abençoado por causa de José. Deus estava abençoando a vida de José. E a Bíblia diz que ele era formoso. E a mulher de Potifar tentou ele, o convidou para se deitar com ela, e ficou sempre insistindo, e ele sempre se esquivando. E um dia, quando ela o encontrou sozinho, ela tentou ele de novo, a qual ele fugiu, e acabou ela puxando a sua capa e rasgando, e indo embora, e ficando com a capa dele. E ela chamou os guardas e começou a falar que José tinha tentado violentá-la. E aí José já começa, queridos irmãos, a entrar em julgamento. Ele é acusado inocentemente pela mulher de Potifar. Foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos levaram justamente a sua túnica, aquela roupa que seu pai tinha feito. Eles tiraram, levaram, jogaram ali o sangue de um animal e perguntaram: isso aqui é a veste do seu filho? A qual Jacó constatou e viu que era justamente a veste que tinha feito para José. Agora José foge, deixando justamente a sua capa ali na mão da mulher de Potifar, e ela o acusa. Então Potifar, automaticamente irado, ele condena José, e José vai para a cova. Só que chegando na cova, a Bíblia diz que Deus era com José, e o carcereiro colocou aquele lugar sobre os cuidados e administração de José, e a Bíblia diz que Deus estava com ele e estava abençoando. Aonde ele chegava, irmãos, Deus abençoava. Abençoou a casa de Potifar, abençoou o cárcere. Então é interessante nós lermos a história de José e começar a pegar justamente esses pontos que nos traz uma compreensão da obra que Deus está realizando por meio da vida de José. Então ele vai para a cova, ele vai para o cárcere. Então leia comigo aqui no capítulo 37, verso de número 39, verso do 7 ao 12, que diz assim:
E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele recusou-se e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado um manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então ela tenta ele, mas José, temente a Deus e temente ao seu senhor, ele resiste à tentação, ele não cai na tentação, ele procura fugir da tentação para que ele não pecasse contra Deus e contra o seu senhor. Mas ela o acusa, ela o incrimina, ela dá falso testemunho dele. Então o seu senhor, quando chega, ela vai contar o que José, queridos irmãos, na verdade não tinha feito. Ela vai contar o que ele não fez. Ela inventa uma história. E o seu senhor acaba se irando e mandando José para o cárcere. Leiamos aqui o versículo 17. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratava com bondade, concedendo-lhe simpatia ao cárcere. Deus estava com José e estava abençoando a vida dele, dando graça a ele. E ele alcançou não só a simpatia quando chegou na casa de Potifar, mas também ele alcança a simpatia do carcereiro, que acaba colocando ele sobre a administração do cárcere. Vamos continuar a leitura e percebemos aqui alguns detalhes importantes. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então Deus começa a abençoar aqui a vida de José, a vida do carcereiro e o lugar a qual ele estava ali, queridos irmãos, porque Deus, ele tinha feito uma promessa, ele tinha escolhido José, porque através de José o Senhor faria com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então vemos aqui que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi tentado, ele foi, queridos irmãos, caluniado, foi condenado, foi levado justamente à cova.
Mas é uma coisa interessante nós observarmos que ali, aquele lugar, aquela cova, era o lugar dos prisioneiros, dos condenados. Aquele lugar era o lugar dos condenados, a qual um inocente estava. José era inocente, não tinha cometido nenhum crime, não tinha cometido nenhum pecado, mas ele foi condenado, ele foi levado justamente ao cárcere, ele foi levado a este lugar, a cova. A cova era um buraco, irmãos. Quer chamar, aqui é o mundo dos condenados, aqui é o mundo dos mortos. Era nesse lugar que José estava. Mas lá vai acontecer coisas extraordinárias. Nesse lugar, queridos irmãos, na verdade, quando José chega nesse lugar, as coisas mudam. Porque Deus estava com José, então mesmo lá na cova, Deus também estava com ele. E as coisas começam a mudar. Deus começa a abençoar aquele lugar. As coisas, queridos irmãos, aquele mundo de treva ali, com certeza, começa a haver luz. Aquele mundo de sofrimento, aquele mundo de angústia, começa a ter alívio justamente com a presença de José, mas exatamente porque Deus estava com ele. E o que nós vemos? Vai chegar naquele lugar 2 prisioneiros. Um é o copeiro do rei e o outro é o padeiro do rei. E ali eles têm um sonho. Eles têm um sonho, cada um tem um sonho, que deixa eles bem perturbados, deixa eles bem preocupados. Vamos ler o capítulo 40, a partir do versículo 10. Que diz assim, vou ler aqui o versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que eu amadurecia e cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Você entende, irmãos? Aqui Deus já começa a abençoar. Dentro de 3 dias haverá libertação. Dentro de 3 dias haverá perdão. Dentro de 3 dias haverá salvação, livramento para aquele copeiro do rei. Em que lugar haverá isso? Na cova.
Aonde José estava, queridos irmãos, a bênção do Senhor também está. Esse copeiro, ele tem um sonho que lhe perturba muito, e ao contá-lo, o sonho, José dá a sua interpretação. Ele começa a dizer o que vai ocorrer na vida daquele homem que estava condenado. Aquele homem, queridos irmãos, a qual o rei tinha se irado e condenado à prisão, agora ele é restaurado. Ele agora tem o perdão do rei, ele agora tem salvação, ele tem o livramento. O rei vai tirá-lo justamente daquele lugar, daquela situação, porque o rei vai perdoá-lo. O rei vai lhe dar novamente o seu lugar e a sua posição de antes de ser condenado. Mas o outro também tem um sonho, só que o sonho desse não é muito bom não, porque a bênção e a maldição estava justamente lá na cova. A bênção e a maldição. E a gente vê que o outro também teve um sonho e se perturbou. E esse tinha motivo suficiente para se perturbar. O homem, ele tem motivo suficiente para andar perturbado. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem sem a bênção de Deus, tem motivo suficiente para andar perturbado, preocupado, abatido. Mas o seu pecado, sua cegueira não permite que ele perceba a sua condição. Não permite que ele veja o juízo sobre ele. E aqui a gente observa que José também vai dar interpretação para o outro. E ele diz assim: dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ele está falando que ele está ali, queridos irmãos, porque ele é inocente. Ele nada fez para estar naquele lugar, mas pediu para que fosse falado para o rei a respeito dele. E aí ele, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que lhe trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Lembra aquela expressão: cortarei a sua carne e darei às aves, que é justamente uma expressão de maldição, quando os profetas invocavam um juramento. Quando faziam um juramento, eles justamente invocavam esse tipo de maldição. Aquilo que Abraão fez quando fez uma aliança com Deus, ou melhor, quando Deus fez uma aliança com Abraão, que cortou ali os bezerros, colocou justamente aparelhado, e só Deus passou no meio daquelas carcaças, e as aves estavam tentando se apoderar delas, e Abraão enxotava, porque aquilo ali era uma invocação justamente de maldição. E aqui está acontecendo também com o padeiro do rei. E José está dando a interpretação e está dizendo o que vai acontecer com ele: você será eliminado, você será decapitado, você será condenado.
É isso que vai acontecer. Então a gente observa, queridos irmãos, que aqui no cárcere, o lugar aonde José foi colocado, o mundo dos mortos, o lugar dos condenados, havia também a bênção, mas também havia a maldição. E eles estão contando o sonho para José. Então José, ele dá a interpretação correta a respeito do que está acontecendo ali no cárcere, a respeito do que Faraó vai fazer. E depois se cumpriu justamente, queridos irmãos, aquela interpretação, aquele sonho se cumpriu, ou seja, Faraó restaurou o copeiro e Faraó condenou o padeiro, conforme José, ele tinha justamente revelado. E Deus, ele revela justamente seus propósitos, seus planos aqui para os seus servos, irmãos. Lembrando que Deus revelou seus propósitos primeiro a José, quando deu um sonho para ele, a qual, aqueles irmãos, os feixes dos seus irmãos se curvavam ao dele, a qual ele viu, aqueles irmãos, o sol, a lua e as estrelas também. Deus já estava justamente chamando e revelando o seu propósito para José, a respeito do que faria por ele e através dele. Então o sonho revelou que José seria o governante de toda a terra. Quando Deus dá a revelação para ele, naquele sonho, Deus está dizendo para ele, seus irmãos até disse: você será governante sobre nós? Sim, Deus tinha escolhido ele para isso. Ele será o governante. Justamente Deus revela a salvação, o perdão e a condenação lá também no cárcere. Porque é Deus que está revelando os seus propósitos. Ali naquele lugar, Deus está mostrando o que vai fazer ali naquele lugar. Que Ele vai salvar, que Ele vai perdoar, que Ele vai libertar, que Ele vai dar vida. E é isso que estamos vendo aqui através da palavra do Senhor. Então Deus revela também a bênção e a maldição. Não só aos carcereiros, mas também ao faraó. Faraó também tem um sonho, a qual ele vê ali 7 vacas gordas e depois ele vê 7 vacas magras. E é interessante que Faraó fica perturbado da mesma forma que aqueles seus servos ficaram. E chama todos os seus sábios, seus magos, para lhe dar interpretação, e ninguém lhe deu uma interpretação convincente. Então o copeiro se lembrou de José, que tinha interpretado o seu sonho. Isso passou 2 anos, irmãos. Passou 2 anos. E aí ele conta para o rei o que tinha acontecido no cárcere, o que tinha acontecido na cova. E ele disse: olha, um hebreu, e eu tive um sonho assim, fiquei muito perturbado, e não tinha ninguém que interpretasse, mas o hebreu, ele veio e me deu a interpretação, e assim como ele falou, aconteceu. O Senhor me restaurou, e o Senhor condenou o padeiro. Então o rei fica aliviado, e aí chama José. E aí ele fala: é você que interpreta sonhos. E aí José diz: eu não, isso não está em mim, isso está em Deus. É Deus que lhe dará uma resposta de paz, ó Faraó. É Deus. Veja que José é um homem humilde, ele não é como esses profetas que dizem: por bondade de Deus eu tenho esta graça em mim. Não, José diz: isso não está em mim, é Deus que lhe dará uma resposta de paz. Ele transmite justamente, queridos irmãos, a sabedoria, o conhecimento
para quem a ele pertence. Ele não desvia em nenhum momento a glória de Deus para ele. Ele não, queridos irmãos, surfa em nenhum momento na glória de Deus. Ele transfere tudo para ele. Então Faraó conta o sonho a respeito das vacas, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, e ali José diz: olha, Faraó, as 7 vacas significa que será 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras será 7 anos também de fome que haverá. E ele dá a interpretação correta para Faraó e que lhe deixa um tanto preocupado. E José, ele tem o Espírito de Deus e ele mesmo já aconselha ao rei a fazer o quê? A estar justamente fazendo uma colheita, porque haverá grande abundância, e administrar justamente o pão. E José aconselha, e aí Faraó diz: olha, quem há melhor para fazer isso a não ser você? E aí o que ele faz? Ele coloca o seu reino, a sua casa, sobre a administração de José. Não há ninguém maior que José, só Faraó. Ele disse: não haverá ninguém maior que você, só eu. Ele tira o seu anel e coloca no dedo de José, ou seja, você é maior que todos, você só está abaixo de mim, você só é menor do que eu. E José começou a administrar e a governar o reino de Faraó, queridos irmãos. Mas o que nós vemos? Vemos é que Deus, ele tira José da cova. Ele tira José da cova. Ele vai dar o que para José, queridos irmãos? Ele dá uma nova vida para José. José que foi vendido como escravo, José que foi, queridos irmãos, tentado, que foi condenado, José que foi colocado numa cova, que estava no mundo dos mortos, no mundo dos condenados. Ele é restaurado, ele é tirado de lá. Deus tirou José da cova, lhe deu uma nova vida, ele lhe deu vida. Mas não só isso, Deus vai dar não só vida a José, mas vai dar governo e autoridade para ele. Ele vai governar sobre tudo. Mas não só isso, mas Deus está abençoando José de uma tal maneira que vai lhe dar uma família, vai lhe dar uma esposa, vai lhe dar filhos. É tanto que o Senhor até muda o nome de José. Ou melhor, Faraó muda o seu nome. Vamos ler aqui, queridos irmãos, capítulo 41, verso do 9 ao 16. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minha falta. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho teve uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido à presença depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz ou favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. José
a José: sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias de toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinha aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-la comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuava tão magra como antes. Então acordei. Então ele recebe aqui a interpretação correta a respeito da interpretação, queridos irmãos. E aí nós vemos que Deus, ele começa a abençoar a vida de José. O capítulo 41, verso de número 50. Ou melhor, 37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real e à frente, e o arauto ia gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Esse nome aqui, queridos irmãos, Zafenate Paneia, significa Deus vive. O Deus que deu vida a José e restaurou ele, abençoou ele. Olha, Deus deu vida para ele, deu governo para ele e deu uma família para ele. Abençoou José de uma tal forma, queridos irmãos. E agora, através de José, todas as famílias da terra serão abençoadas. José abençoa todas as famílias da terra. E aí agora que a gente observa que a fome está por toda a terra, então não podemos esquecer da família de José. Então José, ou melhor, Jacó, manda seus filhos ir comprar pão no Egito. E eles vão, e chegar lá, eles vão se deparar com José. Eles vão se deparar com José. É bem interessante essa história, porque é uma história agora de reconciliação, é uma história de perdão, é uma história de revelação, que eles agora terão, queridos irmãos. Seu irmão, a quem ele tinha vendido, quando ele tinha 16 anos, é bem provável que agora ele já está com seus 37 anos. 20 anos depois a esse encontro, seus irmãos vão, e José o conhece. É interessante que José conhece seus irmãos, e parece que José, queridos irmãos, nós não temos muito tempo, mas José, ele começa, quando ele encontra seus irmãos que vão comprar pão, José chama eles e começa a interrogá-lo, e nesse interrogatório José é duro com eles. É duro. Por 4 vezes José o acusa de espiões.
Vocês vieram aqui para espionar a terra. E eles, não, pelo amor de Deus, nós somos pessoas de bem. E começa a contar, mas José simplesmente estava agindo daquela forma com eles, porque queria tirar algumas informações, queria saber a respeito do seu pai, se seu pai ainda vivia, queria saber se eles tinham mudado, se eles tinham se arrependido. Então, o que é que José faz? Agora vai testá-los, achando que eles são espiões. Aí vai prender justamente Rubens. Então, para você provar que vocês estão falando a verdade, você vai lá buscar o seu irmão mais novo e vai trazê-lo. E eles entram em desespero, porque automaticamente eles lembram de José. E eles até falam, nós tínhamos um irmão, mas não sabemos para onde ele está. E o seu irmão estava bem diante dele, bem na frente dele, e eles não conheceram. E eles ficam apavorados, porque eles lembram de que tinha feito com José. E eles sabem o que foi como seu pai ficou quando perdeu José. E ele sabia que seu pai não deixaria que Benjamim viesse para o Egito, com medo de perdê-lo também. Então José está agora tentando extrair, queridos irmãos, a verdade dele, tentando extrair o arrependimento dele, procurando ver se realmente ele amava o seu irmão. Vamos ver se realmente ele ama o seu irmão, se eles voltarão para resgatar Rubens, se realmente eles estão arrependidos do que eles fizeram. Então eles voltam para Canaã e vai contar para seu pai o ocorrido. E Jacó não gosta muito da ideia. Jacó não gosta muito da ideia. E aí tenta convencê-los. E Jacó, ele entra em desespero, porque tem que deixar Benjamim ir. Seus irmãos lembram que seu pai ficou inconsolável, chorando quando perdeu José. Mas mesmo assim, eles conseguem trazer José. Trazer Benjamim. Quando eles trazem Benjamim para trocar o menor pelo mais velho, que coisa bem interessante, né? O menor agora vai substituir o lugar do mais velho, vai resgatar o mais velho. E ali ele começa a armar contra seus irmãos. O que ele faz? Dá um banquete, libera todo mundo, e ali ele coloca uma taça para incriminar eles. E eles comem, se alegram. Quando ele está saindo, aí vai o soldado atrás, e quando vai ver, tem uma taça do palácio que estava entre as sacolas deles. Trouxeram novamente. Veja que tormento. E agora o que é que José diz? Não, ele vai ficar. Eles entram em desespero. Veja o que José está fazendo, arrancando o arrependimento do coração deles, fazendo com que eles se arrependam do crime, do pecado que eles cometeram. É uma história que, se você parar para ler, irmãos, é bem comovente. O encontro da revelação que José dá para seu irmão. Então ele vê que e seus irmãos estão desesperados, então ele não suporta muito. Então ele pede para que todo mundo saia, e ele se revela: eu sou José, o seu irmão a quem você vendeu. E ele começa a chorar, a ponto de o faraó do outro palácio consegue ouvi-lo, o choro dele. E os seus irmãos estão bem assustados com aquela revelação. E ele diz assim: olha, não fiquem preocupados, achegai-vos a mim. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que me mandou adiante de vós, para que eu pudesse livrar vocês e sustentá-lo. Ele começa a trazer a revelação, ele começa a contar que foi tudo plano de Deus. Para quê? Para poder preservar a vida dos filhos de Abraão e para abençoar todas as famílias da terra. Foi para isso que José passou por todo aquele sofrimento. E os seus irmãos
se achega e ele beija todos os seus irmãos. Ali não há momento, ele não está ali com ressentimento, com mágoa, com ódio, ele não está irado. Simplesmente ele não consegue a emoção de ver seus irmãos. Ele ama os seus irmãos, ele quer justamente cuidar dos seus irmãos, ele quer perdoar. Foi isso que aconteceu na história de José. E através de José, queridos irmãos, a família de Abraão é preservada. Havia fome por toda a terra. Fome, irmãos. Mas José era o homem escolhido por Deus para quê? Para dar vida, para sustentar a vida, para proteger a vida. José era esse homem. Então Deus, através de José, está abençoando todas as famílias da terra. É por isso que nós precisamos olhar, porque quando eu olho para a história de José, eu não vejo José aqui. Quando eu estava lendo, eu não via ele, eu só via Jesus. O filho amado, o querido do pai, o inocente, que não cometeu crime nenhum, que foi tentado, foi condenado, foi vendido por nós. Nossos pecados que ele carregou, e mesmo assim Deus lhe trouxe a vida, Deus lhe tirou da cova, Deus lhe tirou do mundo dos mortos. Em 3 dias Deus lhe deu vida, Deus o exaltou acima de todos os nomes. E ele fez isso para quê? Para perdoar nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos livres, para que nós não fôssemos condenados, para que tivéssemos vida eterna. Foi isso que Jesus Cristo fez, igreja. Então ele espera que a gente reaja a essa revelação dele e a tudo que ele fez com arrependimento e com amor. O que é que o Senhor espera de nós? O que Jesus espera de mim e de você é que eu e você se arrependam. É que eu e você ame o próximo, ame o seu irmão. Ele espera só isso. Ele espera que a gente se curve a Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o governante de toda a terra, é o rei de toda a terra, é Ele que sustenta a vida, é Ele que é o pão da vida. Sem Ele, eu e você estamos mortos, estamos condenados. Essa palavra faz sentido para você, igreja? A história de José, queridos irmãos, o que Deus fez naqueles dias, através de José, é o que Jesus Cristo está fazendo hoje por nós. É o que Deus está fazendo hoje por nós. Jesus Cristo, Ele é o descendente de Abraão, Ele é o amado do Pai, Ele é o escolhido, Ele é o rei. Foi Ele, queridos irmãos, que passou por todas as provações, foi Ele que desceu a este mundo, foi Ele que desceu também a cova, foi Ele, queridos irmãos, que deu libertação, salvação, e a bênção veio através dEle. A promessa que Deus tinha feito para Abraão, Abraão foi chamado, escolhido para abençoar e para através dele todas as famílias da terra serem abençoadas, e José está justamente sendo o canal de Deus, e Jesus Cristo, queridos irmãos, é aquele descendente de Abraão, o prometido. José só é o tipo, mas o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus, que dá vida a todos, que espera que todos se curvem a Ele, que reverencie, que tema. É Jesus Cristo. O Pai deu este nome a Ele, o Pai colocou o seu governo sobre Ele, e não há ninguém maior do que Ele. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Espero que você medite nessa palavra e guarde ela em seu coração, e que através de Jesus Cristo você tenha a vida. Oremos ao Senhor.